Oi, esse é o Manifesto, eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur. Esse é o nosso episódio número 5 e quem tá aqui com a gente hoje é o Thiago Rodrigues. Olá, gente. Então, eu sou o Thiago Rodrigues, eu sou professor no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Sou pesquisador na área de Relações Internacionais, Ciência Política, Estudos Estratégicos, e nos últimos 20 anos tenho tratado de temas que passam pela questão da segurança pública, tráfico de drogas, outras ilegalidades transnacionais e as suas relações com a política e com os focos de poder e as relações de poder locais. A minha temática já foi transitando por algumas questões dentro desse campo e nos últimos tempos tem me preocupado bastante pensar como funciona a dinâmica local do narcotráfico, ligada a outros ilícitos ou ilegalidades, como o tráfico de armas, e a relação dessas questões com o Estado e as instituições estatais, né? Então, a minha perspectiva é de um cientista político, de um internacionalista, mas que transita pelo campo da genealogia do poder, né, proposta por Foucault, e no campo do abolicionismo penal. Então, não é um campo muito próprio às relações internacionais mais tradicionais. Então, esse é mais ou menos o meu perfil, assim, para a gente começar aí a conversar. Bom, acho que o primeiro movimento meu e do Pedro é sempre agradecer aos nossos convidados, agradecer pela disponibilidade de contribuir conosco. E eu acho que, como os nossos ouvintes perceberam no último episódio, a gente conversou com o Aristênio do Movimentos e a gente debateu um pouco sobre como é sentida e como é vista, percebida e como é enfrentada a atual política de drogas, a atual política de violência do Estado brasileiro dentro da periferia. O Aristênio é um morador da Maré, lá no Rio de Janeiro, e ele contribuiu bastante conosco para a gente fazer essa vinda que a gente vinha fazendo. Primeiro falamos do Estado, falamos das forças de segurança, falamos das milícias, e depois a gente entrou no território. E agora a gente vai fazer um movimento de novo de sair e pensar algo mais ainda maior, né? Vamos dizer assim, a ideia desse episódio é que a gente possa conversar sobre os fluxos do tráfico, a influência do tráfico também internacional e não só doméstico, né? Mas eu acho que antes disso, de a gente entrar propriamente dito nesse tema, cabe também, eu acho que o Pedro vai concordar comigo, que a gente faça só um posicionamento nosso de apoio e de força para todos os atuais movimentos que vem passando no Brasil e no mundo, as lutas antirracistas nos Estados Unidos e aqui no resto do mundo, a luta antifascista aqui no Brasil também. Acho que é muito importante esse movimento que vem acontecendo e que acaba que vem bastante de encontro em diversas possibilidades que vêm sendo discutidas, como, por exemplo, a política de desfinanciar a polícia, né, que nos Estados Unidos vem sendo discutida, com o episódio que tivemos tanto com o professor Acácio, o Davi, quanto com o professor Zé, que era realmente de repensar essas forças de segurança. Então, acho que são movimentos muito importantes. E aí, eu acho que a primeira provocação que a gente queria fazer com o senhor, professor, é pensar o que é esse tráfico de drogas, vamos dizer assim. Qual que é o mercado das drogas, que é a ponta mais comum que a gente sempre vê nos noticiários, e aquela que a gente mais percebe é sempre aquela que mata a população preta e periférica e pobre no Brasil, mas que é muito mais que isso, né? É uma cadeia muito maior e global. Senhor, o que é isso? O que é o tráfico de drogas e como que o senhor percebe essa dinâmica? Bom, para começar, o tráfico de drogas é um grande negócio, né? E existe uma lógica econômica e hipercapitalista que gira esse negócio em todo o planeta. Né? Assim, é uma fase é um negócio completamente interconectado com os fluxos do capital contemporâneo. É um dos grandes exemplos, né, da globalização, é o tráfico de drogas. Né?
Só que não é um consumo de... Uma coisa é falar do consumo de substâncias psicoativas, né, que são o que a gente chama genericamente de drogas. E é um erro, né? Quer dizer, a gente fala como senso comum, mas são as drogas psicoativas proibidas, né, que a gente está tratando aqui, ou seja, são aquelas substâncias que provocam alguma alteração no sistema nervoso central, que por sua vez leva a alguma alteração de percepções ou de capacidades sensoriais, e algumas dessas drogas psicoativas são proibidas e outras não, né? Algumas são produzidas legalmente pelas indústrias farmacêuticas, e outras que são aparentadas quimicamente a elas são proibidas. E esse negócio chamado narcotráfico movimenta essas drogas proibidas. E movimenta um negócio altamente conectado, como eu disse agora há pouco, com a economia legal, porque não se trata de uma economia paralela, como muitas vezes a gente lê ou escuta, né? O que há é uma grande conexão e simbiose entre a economia legal e a ilegal, como sempre houve. Quer dizer, o capitalismo surge, né, dessa simbiose, né? Quer dizer, o capitalismo, historicamente, é formado, né, não só pela exploração da mão de obra, mas também pela conexão entre ilegalismos e legalidades, tráficos, né, de pessoas, de especiarias, de drogas do Oriente e outras coisas mais, né? E o que é legal e ilegal é uma produção histórica e social, né? Não existe nada que seja intrinsecamente, que seja em si mesmo legal ou em si mesmo ilegal, né? E essas drogas que hoje em dia são movimentadas no mercado ilícito, do chamado narcotráfico, são drogas, a maioria delas, produzidas, inventadas, né, do século XIX em diante, né? Como, por exemplo, a cocaína, a heroína, que são substâncias que foram sintetizadas em laboratórios a partir do avanço da química e da farmacoquímica, né, em meados do século XIX e que tiveram quase 80, 100 anos de uso legal e a partir de um certo momento, no início do século XX, por uma dinâmica que a gente vai poder conversar, acredito eu, né, quer dizer, elas passaram para o campo da ilegalidade, por uma série de razões, mas não deixaram de ser consumidas. Elas simplesmente passaram a movimentar uma outra parte da engrenagem dessa maquinaria, que é a maquinaria do comércio mundial de psicoativos. Então, hoje em dia, o que a gente tem simultaneamente acontecendo é um comércio legal de psicoativos e um comércio ilegal de psicoativos. E como todo comércio, como todo negócio, ele tem uma cadeia produtiva e logística financeira muito complexa, né, e transnacional. E a gente tem, então, desde áreas que são majoritariamente dedicadas à produção até outras que são majoritariamente dedicadas ao consumo e áreas que têm as duas atividades, tanto produtivas quanto de consumo, ou seja, oferta e demanda, que coexistem, né? Então, depende muito de onde a gente fala, se a gente está tratando das Américas, da Europa, da África, da Ásia, etc., apesar de ser uma questão global, mas também depende do ponto da cadeia que a gente vai enfocar. Como você bem disse agora, né, o que a gente vê nos noticiários, o que aparece mais evidentemente para a população, né, para quem lê jornal, vê TV ou lê algo na internet, é a visibilidade da violência desse negócio, né, que se dá principalmente, no caso brasileiro, nas grandes metrópoles, nas áreas de confluência entre a chamada cidade formal e a cidade informal, né? Favelas e asfalto, né? A cidade planejada, a cidade de classe média alta, classe média baixa e classes altas, né? E as periferias e favelas. E essa zona de tensão que existe entre essas duas cidades, né? A cidade que é a cidade considerada a cidade da ordem, a outra que é considerada a cidade da desordem, né? Ou da ordem criminosa, né? É onde acontecem as mortes mais visíveis, né? E que geralmente são esses acontecimentos que justificam a existência dessa grande maquinaria chamada proibição das drogas, que movimenta uma economia brutal, que é apenas possível de especular o valor dela, porque, como é ilegal,
não se tem uma contabilidade formal e frequente, mas que se calcula, quem estuda economia das drogas, etc., que são pelo menos de 1 a 2 trilhões de dólares por ano que circulam pelas vias do sistema financeiro, que circulam no mercado legal, na lavagem de dinheiro, mercado imobiliário, venda de armas, mercado automotivo, mercado de artes, né? E por aí vai, né? Então, falar o que é o narcotráfico, né? O narcotráfico é um grande negócio com implicações sociais e políticas tremendas, profundas e geralmente terríveis, justamente porque lida com ou persegue oficialmente algo que é impossível de ser alcançado, que é a eliminação do hábito de se consumir drogas psicoativas. Quer dizer, essa é a meta da luta contra a chamada luta contra as drogas, né? É acabar com o uso dessas drogas. Não de qualquer droga, hein? Como eu disse agora há pouco, de algumas que foram historicamente categorizadas como ilegais, né? E por que eu estou dizendo que é uma luta infindável? Porque, historicamente, e é muito importante recorrer à história sempre, não há sinais claros, evidentes, de uma sociedade humana que não tenha tido algum tipo de relação com alguma substância psicoativa. Quer seja em termos ritualísticos, quer seja em questões de organização social, de poder econômico, enfim, com vários tipos de função dentro das relações sociais, sempre houve algum tipo de relação e sempre houve algum tipo de regulamentação do uso de substâncias psicoativas, né? A nossa sociedade judaico-cristã tem o vinho como uma substância sacralizada por simbolizar o sangue de Cristo. Mas ela é controladíssima. E o álcool, né, na nossa sociedade contemporânea, é uma droga altamente estimulada, né, a ser tomada. Inclusive por jovens que, em tese, legalmente não deveriam tomar, ou seriam proibidos de tomar esse tipo de substância, né? E, ao mesmo tempo, há outras substâncias que foram muito utilizadas, etc., em momentos diferentes da história e que hoje são proibidas, o que não quer dizer que elas não tenham um mercado funcionando, né? Então, a pergunta, o que é o narcotráfico? Para começar, a expressão narcotráfico, que a gente convenciona usar, ela já é equivocada, porque o prefixo narco, né, que vem de narcos, que em grego significa sono, seria utilizável apenas para substâncias que provocam torpor, né, sonolência, como o ópio, por exemplo, e os derivados de ópio, como a heroína e a morfina. O ópio é um narcótico. O clonazepam, que as pessoas tomam à noite em casa, né, Rivotril, é um narcótico. Mas a cocaína não, né? Porque a cocaína é uma substância que excita o sistema nervoso central. Ela é excitante. Ela não é narcótica, né? Mas convencionou-se chamar tudo de narcotráfico, reunindo numa espécie de grande inimigo, né, sem rosto, com grandes tentáculos aí, que teoricamente ocupa o planeta inteiro e ameaça a sociabilidade humana e a saúde pública, que é o narcotráfico. Mas o nome já está equivocado. A gente convenciona chamar de narcotráfico, porque o senso comum convencionou chamar, mas, na verdade, se fosse para combater apenas as drogas narcóticas, a cocaína estaria fora desse rol, né, de substâncias perseguidas, né? Logo depois do foco que se tem sobre a violência nos territórios, existe logo na sequência uma associação direta já da questão do narcotráfico com as facções. Isso é uma coisa que tem mais mídia, que aparece mais e que o senso comum, de uma certa forma, já absorveu. Então, eu queria saber de você como é que você enxerga a posição que essas facções ocupam nessa cadeia. Se é uma posição de intermediário, se é uma posição de controle, qual é a posição que essas facções ocupam no sentido do lucro e no sentido também do controle do processo como um todo, da tomada de decisão, da influência, enfim. Bom, isso aí tem mudado também, né? Conforme nas últimas 3 décadas, ou 4 décadas,
para a gente falar do Brasil apenas, né, houve já uma transformação importante. Isso porque o caso brasileiro é um caso interessante para estudar essa questão das chamadas facções, porque o caso brasileiro se adiantou a muitos que hoje existem no que diz respeito ao âmbito da formação desses grupos, né? Porque existe uma característica que é o nascimento dentro do sistema prisional, né, de facções, de grupos que nascem como grupos de autodefesa de presos dentro do sistema e que depois ganham, né, territorialidade fora, ocupando espaços urbanos, né, principalmente em favelas e regiões periféricas. E aí estabelece uma ponte entre, dentro do sistema prisional, o controle do próprio sistema prisional e o controle de territórios extraprisionais. Então, essas facções elas têm uma dupla existência. Elas têm uma existência intramuros, que se conecta e vive em simbiose com uma existência extramuros. No Brasil, o grupo pioneiro foi o Comando Vermelho, né, que surge no final dos anos 70, dentro de uma prisão, que era uma prisão que já não existe mais, na Ilha Grande, né, que é uma ilha no sul, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, que era usada há muitas e muitas décadas, né, na verdade desde o final do século XIX, como um lugar primeiro de recolhimento de doentes, quarentena de imigrantes, prisioneiros políticos, etc., e que vinha sendo usado nos anos 60, principalmente a partir do começo dos anos 70, pela ditadura civil-militar, como uma prisão de segurança máxima, né, para os inimigos do Estado, ou seja, para os inimigos da ditadura. E essa prisão reuniu presos que foram condenados por uma lei, que é a Lei de Segurança Nacional, né, que foi imposta pela ditadura em 1969, e essa lei criminalizava atos que a guerrilha urbana, né, os grupos armados de esquerda no Brasil realizavam, como sequestros e roubos a banco. Então, muita gente acabou sendo condenada por essa lei sem ter envolvimento com grupos da esquerda armada, né? Eram assaltantes ou sequestradores, mas que não tinham envolvimento com grupos políticos. Só que lá na Ilha Grande, essas pessoas se conheceram. E existem várias versões a respeito do contato que essas pessoas tiveram lá, né? Os primeiros estudiosos do tema, já nos anos 80 ou nos anos 90, né, às vezes romantizaram um pouco essa relação, dizendo que os presos chamados não políticos aprenderam muito com os presos políticos, outros intérpretes dizem outras coisas, né, que os presos ditos políticos faziam questão de se separar dos presos políticos justamente para evitar o que eles viam como uma estratégia da ditadura de transformá-los em bandidos, entre aspas. Enfim, o fato é que eles viveram isolados nessa prisão, né, numa das alas dessa prisão, sem comunicação com os outros presos. Só que com o processo da anistia, no final dos anos 70, os presos que foram ou que tinham relações com grupos armados da esquerda foram soltos. E os presos que não tinham relação com grupos da esquerda armada ficaram presos. O que indica muito bem o que no abolicionismo penal a gente chama de seletividade penal, né? Ou seja, pessoas que foram presas pela mesma lei não foram beneficiadas pela mesma anistia. Ou seja, pessoas geralmente de classe média que eram de esquerda saíram. E os presos, que geralmente eram de origem pobre e iletrados, ou com pouca escolaridade, na maioria negros, né, ficaram presos, apesar de terem sido condenados pela mesma lei. Ou seja, a anistia foi seletivamente aplicada, né, e deixou uma boa parte, então, portanto, dessas pessoas lá dentro da prisão. Eles se organizaram num grupo de autodefesa. Esse grupo de autodefesa foi nomeado primeiro pela diretoria prisional, depois pelo próprio governo do Estado, como Falange Vermelha, pela suposta comunicação que eles teriam tido com presos comunistas, né? E logo no início dos anos 80, esse grupo, depois de um episódio de um cerco a um assaltante de banco que tinha sido vinculado à Falange Vermelha e que se auto-identificou como membro de um novo grupo chamado Comando Vermelho, isso daí ganhou as manchetes e foi muito utilizado de modo sensacionalista, etc. E o Comando Vermelho da primeira geração,
que é essa dos anos 70 e início dos anos 80, era um grupo que se dedicou ao que eles faziam antes, que eram os assaltos e sequestros. Só uma segunda geração, já formada por mais jovens, né, que começou a se dedicar ao tráfico de drogas, que era uma novidade naquela época no Brasil. Se a gente está falando de 1984, 1985, coincide com a explosão ou com o boom, né, do mercado mundial de cocaína andina, ou seja, cocaína boliviana, peruana e colombiana, né, com a grande demanda, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Né? Então, o Brasil desse momento, e o Rio de Janeiro desse momento, por exemplo, tinham esses grupos que eram grupos locais, grupos que disputavam territórios em favelas, começaram a ser grupos receptadores e retransmissores da cocaína andina, fazendo conexões com outras máfias que aí sim faziam o grande transporte, a logística transatlântica. Eram grupos sem nenhuma capacidade de fazer tráfico transatlântico de drogas, né? Por isso havia conexões com italianos, com espanhóis, com máfias da Europa Oriental, depois, mais adiante, com grupos do crime organizado do oeste da África, Nigéria, por exemplo, etc. Então, sempre foi a ideia dos comandos, aí foi havendo dissidências dentro desse próprio grupo original. Do Comando Vermelho saiu um outro grupo chamado Terceiro Comando, que hoje em dia nem existe mais, né? Existe uma variação dele chamada Terceiro Comando Puro. Aí houve a ADA, né, surgida nos anos 90, Amigo dos Amigos. Né? Quer dizer, há uma série de dissidências, né, que vão disputando zonas dentro da cidade. E a ocupação urbana do Rio, somada, obviamente, com a topografia da cidade, né, a ocupação histórica da cidade e a topografia da cidade, fizeram com que boa parte das favelas mais disputadas, né, ficassem nas zonas mais ricas e turísticas da cidade, né, justamente porque eram muito mais próximas do mercado consumidor, de classe média alta e turística. Né? Então, essas favelas começaram a ser palcos de disputa, e essa é uma regra dentro do mercado ilegal. O mercado ilegal, num território confinado, né, quer dizer, um território limitado, passa a ser disputado violentamente entre facções. A polícia começa a reagir na medida em que a visibilidade da disputa fica mais incrementada. Começa a haver uma corrida armamentista, né? Ou seja, à medida em que mais se militariza a polícia, né, a reação policial, mais os grupos, comandos ou facções vão se militarizando também, né? Ou seja, comprando armas mais poderosas, né? Comprando armas de mais longo alcance, de maior calibre. Né? Então, hoje em dia, o cenário que a gente tem no Rio de Janeiro é um cenário de maior violência, porque continua sendo um cenário de competição. E essa é uma espécie, isso eu tenho me dedicado bastante a estudar, uma espécie de regra, né? No mercado ilegal, onde há competição, há atores competindo pelo espaço, há atores competindo pelo mercado, né? Num cenário de ilegalidade, há duas possibilidades: a possibilidade de acordos com chavos, negociações, né? E possibilidades de conflito. Esses negócios, acordos e conflito acontecem entre todos os atores, incluindo os atores estatais, as polícias, eventualmente as Forças Armadas, que mais recentemente passaram a ser frequentemente usadas em questões de segurança pública no Brasil, o que não era comum, né? E grupos privados de diversas naturezas, né? Legais e ilegais, né? Ou que transitam entre uma coisa e outra. Né, grupos de segurança privada, empresas privadas, e que rapidamente tem uma ligação com grupos milicianos. Às vezes é a mesma pessoa, né, que atua nos dois grupos, né? O camarada é policial militar e ao mesmo tempo miliciano, né? Então a milícia tem uma outra forma de organização, porque a milícia ela é necessariamente vinculada a atores que estão ou estiveram dentro do aparato de Estado, diferentemente dos comandos e facções. E isso é o cenário de maior conflitividade que se vê no Rio de Janeiro, diferentemente do que acontece em São Paulo, né? Quando, a partir dos anos 90, com a formação do PCC, principalmente no início dos anos 2000 em diante, houve um outro tipo de desenvolvimento de relacionamentos, né? De relacionamentos, onde é uma grande federação chamada
primeiro comando da capital, fez a mesma trajetória de conquistar tanto o sistema prisional quanto o sistema extramuros, mas conseguiu estabelecer um monopólio sobre o controle dos ilegalismos. Não só o tráfico de drogas, né? Assaltos, sequestros, oferecimento de serviços ilegais, a cobrança de proteção, que é o tipo de serviço básico de qualquer máfia, né? Que é cobrar pela proteção, né? Contra ela mesma. Então, o sistema, quer dizer, o ambiente, digamos, que se monta em São Paulo a partir dos anos 2000, difere do Rio de Janeiro, porque há uma proximidade, né, as demonstrações de força que o PCC fez em 2001, depois em 2006, né, e mais em alguns momentos depois, as rebeliões, os ataques, né, a agentes de segurança, etc., foram demonstrações de força para estabelecer digamos assim, um nível de negociação e de equilíbrio com o Estado, de homeostase, digamos assim, um equilíbrio, né? De simbiose. Né? Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, a ideia é para quê? Para que o negócio flua melhor, né? Quer dizer, o PCC tem um jeito de administrar a sua própria existência, os tribunais do crime, né, o modo de tributação de quem é filiado, né, de um jeito muito mais empresarial, como se fosse uma franchise, né, uma franquia. Quando os grupos do Rio de Janeiro tentaram fazer a mesma coisa, eles foram se espalhando para a região norte e nordeste e acabaram, no primeiro momento, se aliando com o PCC, principalmente na relação com o Paraguai. Só que já há mais ou menos 3 anos essas relações ficaram muito complicadas e aí a gente começou a presenciar episódios graves, né, de violência, em rebeliões ou não, demonstrando que esses grupos, esses dois grandes modelos, né, o modelo carioca e o modelo paulistano, digamos assim, o paulista, estão em choque e em disputa hoje no Brasil. Mas essa é uma característica bastante brasileira, digamos assim, né, desse modo de organização, que em outros países a gente pode até localizar, existem, mas não do mesmo jeito, né? Existem modelos parecidos na Venezuela, na Colômbia, na América Central, em países como El Salvador, nos Estados Unidos, né? Em alguns países da Europa, mas no Brasil, quer dizer, um sistema de controle que é simultaneamente o controle total do sistema penitenciário e o sistema e as regiões extramuros, né, é uma das características muito marcantes desse crime organizado brasileiro, chamado crime organizado. Né? Professor, eu acho que o senhor fez esse relato sobre o objetivo é acabar só com a violência visível do narcotráfico, nos permite fazer uma ligação com um tema que eu e o Pedro encontramos algumas entrevistas suas, algumas falas, que o senhor sempre deixou bem claro que o narcotráfico, né, o que o senhor já explicou, que a própria palavra em si é errada, mas esse tráfico dessas substâncias psicoativas ilegais é um mercado bastante capitalista. Seria quase que um dos mercados mais capitalistas, visto que, por exemplo, ele não paga tributos e não tem tanto controle, vamos dizer assim, quanto o mercado, né, em termos de junção de empresas e assim sucessivamente. Mas essa própria lógica que o senhor descreveu para a gente faz muito sentido quando a gente pensa a própria história da expansão do capitalismo, né? Essas disputas por territórios e por espaços para domínio e controle, de tráfico de mercadorias, de controle de determinados grupos, também estão ligados com a própria expansão capitalista, né? O processo imperialista, as conquistas das colônias seriam quase que meio que ligados, vamos dizer assim, demonstrações menores, obviamente, de um processo similar. E é engraçado que, por exemplo, a gente tem, a partir disso que o senhor falou, talvez 2 modelos conflitantes. Um modelo mais antigo seria dessa disputa, quase que o que os liberais gostam de dizer de uma competição do mercado competitivo, né, que várias empresas, vamos dizer, essas diferentes facções disputando esses espaços, para um mercado quase que monopolista com o PCC. Mas tem uma série, vamos dizer assim, não é um documentário, também é um talk show, vamos dizer assim, na Netflix, chama Patriot Act. E recentemente ele fez um sobre
sobre a questão da legalização das drogas, né, como um mercado lá nos Estados Unidos. É um ator, comediante norte-americano, estadunidense que faz. E ele diz que lá a legalização criou, por exemplo, oligopólios de grandes empresas produtoras e que vendiam e estavam passando cada vez mais a controlar esse mercado. E aí, uma coisa que eu queria escutar o senhor falar mais, já tocou no assunto e acho que é muito importante, o que significa dizer que esse tráfico de substâncias psicoativas ilegais é um mercado capitalista? Por que é tão importante que a gente tenha a clareza de que esse é um negócio extremamente lucrativo e que não há um real interesse de se coibir tal prática, visto que tem própria estrutura, inclusive estatal, para garantir que ele continue exercendo e os seus lucros repartidos por certas figuras? E aí, só um complemento rápido, até então também tem um certo conflito, né? Porque você vai contando a história do Comando Vermelho, tem uma relação lá atrás com grupos de esquerda que estavam presos juntos. Então, como é que a gente faz essa separação, né? De um campo ideológico, histórico, com essa atividade concreta, real, que é capitalista? Bom, começando por aí, Pedro, a gente não precisa ir muito longe, né? Para entender, e agora está muito evidente com os acontecimentos atuais do nosso país, em conexão com o que acontece em outros, como nos Estados Unidos, etc., né? Das práticas conservadoras, violentas, patriarcais, racistas, né? Que moldam a sociedade brasileira. Se tem alguma coisa positiva dessa época terrível que a gente está vivendo no Brasil, é que aquele mito da brasilidade benevolente, da cordialidade e da democracia racial, esse mito caiu por terra, né? Quer dizer, é impossível, né? Como recentemente o príncipe herdeiro Orleans Bragança disse num evento, que não há racismo no Brasil, né? Porque, sei lá, a tataravó dele assinou a Lei Áurea. É um absurdo, né? Quer dizer, é risível. Né? E é risível que haja, para começar, já é risível que haja um herdeiro monárquico no Brasil. Né? Mas, enfim, de todo caso, né, está evidente que esse mito, né, da democracia racial, que a ditadura do Vargas emprestou também do Gilberto Freire e desenvolveu, a nossa versão do racismo, né, que não é exatamente a versão dos Estados Unidos, que não é exatamente a versão da África do Sul, né, que não é exatamente a versão francesa e por aí vai, né, é o nosso racismo com características próprias que a gente vê funcionando muito claramente na política de segurança pública. A política de segurança pública é, talvez, né, a mais explícita política de funcionamento do racismo no Brasil. Justificado, obviamente, pelo combate ao crime, à ordem pública. Né? E dentro desse conjunto de atividades que provocariam a desordem pública, há um destaque, né, para o tráfico de drogas. Por que as drogas? Né? Porque as drogas, elas são um produto que em si mesmo traz, é um significante com tantos significados negativos associados, que as drogas são tentadoras demais para qualquer formulador de discurso de segurança pública. Né? Por quê? Porque às drogas se associa um discurso moralista, né? Ou seja, usar drogas é pecado, né? Usar drogas é contra a lei de Deus, é contra a sobriedade, né? Existem questões de saúde, tanto individual quanto coletiva, né? Que você vai acabar com a sua vida se você usar determinada droga, ou uma população usando determinada droga provoca determinados custos sociais que são tais e tais, né? Há discussões aí de segurança pública, ou seja, pelo fato de ser ilegal, então há criminalidade associada a esse negócio. Né? Vocês se lembram que havia, certo tempo atrás, uma campanha, um grupo chamado Parceria contra as Drogas, que fazia uma propaganda dizendo que o consumidor era o responsável pelo tráfico. Não,
O responsável pelo tráfico de drogas, pela existência do tráfico de drogas, é a proibição das drogas. Porque consumidores e produtores de drogas psicoativas sempre existiram. Mas só passa a haver um mercado ilegal no momento em que se proíbe esse mercado. Porque ele não é extinguível. Não adianta querer assim, eu vou extinguir o hábito das pessoas beberem. Não. Os Estados Unidos perceberam isso assim, na carne, né? Durante os anos 20 até o início dos anos 30, com a chamada Lei Seca. Tentativa de banir o mercado e o hábito de consumir álcool nos Estados Unidos, que não baniu, só promoveu o crime organizado, o tráfico internacional, as máfias, etc. Elegeu muita gente, fez caixa para eleger muitos presidentes, inclusive o Kennedy, que era de uma família tradicionalmente traficante de álcool. O pai dele, o Joseph Kennedy, foi um grande mafioso durante o período da Lei Seca. Então, não é só no Brasil que a gente tem possibilidades de bandidos virarem presidente da República. Isso acontece em muitos países, inclusive nos Estados Unidos. Então, assim, a ideia de que narcotráfico é lucrativo, ele é lucrativo economicamente, mas ele também é lucrativo politicamente. Politicamente, a existência do narcotráfico, né, promove o quê? A existência de um mal, ou de um perigo, ou de um grande demônio, né, que quase ninguém entende, porque as pessoas não sabem como funciona, mas as pessoas temem. E nada é mais importante para a política do Estado, como já ensinava o Maquiavel, né, como já ensinava o Hobbes, do que o medo. Quer dizer, é preciso que as pessoas tenham medo. Quando as pessoas têm medo, elas deixam o Estado crescer e fazer praticamente tudo, né? Principalmente tudo que seria intragável se não houvesse esse medo. Como, por exemplo, chutar a porta de uma casa e metralhar um garoto de 14 anos, como a gente viu, né, o João Pedro recentemente. Né? Isso são coisas que acontecem todo dia. Nos Estados Unidos, um homem é brutalmente morto por um policial e acontecem o quê? 2 a 3 semanas, quase, de protestos ininterruptos. Aqui, né, essas pessoas são mortas, a gente não conta por dias, a gente conta por minutos. Né? E a sociedade dita dos bons cidadãos, entre aspas, não quer ver isso. Ou se vê, finge que não vê, porque existe um grande mal a ser combatido, que justifica tudo. Então, o ganho político do narcotráfico é muito interessante que haja o narcotráfico para justificar as políticas de segurança pública cada vez mais rígidas e assassinas, mas também no plano internacional para justificar, por exemplo, intervenções, né, ou pressões político-diplomáticas, pressões militares, como é o caso dos Estados Unidos em vários países, né? Quer dizer, essa é a justificativa, por exemplo, na Colômbia, né, para que haja, historicamente, o combate a guerrilhas de esquerda. Né? Enfim, é muito lucrativa a existência do narcotráfico, politicamente falando. E do ponto de vista econômico, a gente já mencionou aqui, né, as várias engrenagens que simultaneamente são movidas pela economia ilegal do narcotráfico, que vão desde os insumos, que não são produzidos ilegalmente. Né? A acetona não é feita no fundo de quintal. É uma indústria química que faz acetona. É uma indústria química que faz éter. E não se processa cocaína sem éter e acetona, por exemplo. Então vai desde esse tipo de economia, que é mobilizada, até a fábrica que faz cadastro para bota de soldado. Né? Então, assim, os desdobramentos são de uma árvore frondosa e com incontáveis galhos. Né? Que movimentam muito dinheiro, que movimentam paraísos fiscais, que movimentam contas vultosas, que financiam campanhas políticas. Né? Quer dizer, e isso não é um traficante de sandália de dedo, sem camisa e de shorts do Flamengo, que movimenta do alto de um morro, na zona sul do Rio de Janeiro. Não é esse cara. Não é esse cara que faz uma movimentação financeira triangulada entre Panamá, Ilhas Caimã e Mônaco.
O cara é praticamente analfabeto, como é que ele vai fazer esse tipo de movimentação? Né? Então, assim, só que a boa cidadania, né, acredita que sim, que essas pessoas são perigosas. Essas pessoas são perigosas não por causa disso só. Essas pessoas são perigosas porque elas são negras, porque elas são jovens e porque elas são faveladas. Né? O mesmo problema de sempre. Mas hoje em dia elas são recobertas por esse manto, né? O manto do ser narcotraficante. Então, assim, o narcotráfico ele é um bom selo, pelo menos tem sido, que na verdade se transforma em alvo, né, para justificar, né, a repressão. Uma das coisas mais importantes da gente pensar, lembrando do Foucault, né, o Foucault fala, bom, os estados desenvolveram políticas para gerir as populações. Né? Agora, como é que você justifica matar alguém? Né? Como é que o Estado justifica matar uma pessoa? É preciso que essa pessoa seja muito perigosa, né? Que ela seja um cancro social, né? Para que se justifique, para que a boa consciência social aceite que essa pessoa seja morta. E o narcotráfico e o consumo de drogas, e o uso de drogas, e o mercado de drogas oferecem essa desculpa para que as pessoas durmam tranquilas à noite, mesmo ouvindo da janela de casa um tiroteio no morro. Eu, da minha janela aqui, ouço tiroteio no morro. Tá? E não é tiroteio com pistola, porque isso não adianta nada, é fuzil. Né? É uma disputa, ou é a polícia tentando subir, ou é um grupo, uma facção rival tentando tomar o morro. Quer dizer, então, como é que uma pessoa dorme tranquila aqui? Dorme tranquila falando, não, é preciso mesmo a polícia subir e eliminar esse perigo. Então, assim, há uma lucratividade que é política, em suma, e econômica, né? Que faz com que o narcotráfico seja muito interessante e que seja uma luta infindável. Eu costumo dizer já há muitos anos que o maior sucesso da guerra contra as drogas é ela ser um grande fracasso. Por quê? Porque ela é sempre renovada, atualizada e reformada. Né? Então, essa é uma coisa importante da gente ter em mente. São movimentos que se retroalimentam, né? Está tudo conectado. O fracasso dela alimenta que novas políticas e cada vez mais, vamos dizer assim, mais gastos com segurança sejam feitos e cada vez mais pessoas lucrem com isso, mais campanhas sejam eleitas no combate à guerra às drogas. E mesmo, Arthur, se você me permite, a questão da legalização que o Pedro mencionava, enfim, do documentário, a legalização da maconha, por exemplo, já para uso tanto medicinal quanto recreativo, né, na maioria dos estados americanos. Isso gerou aí os oligopólios, grandes empresas, né, que mostra bastante bem como o trânsito é um trânsito possível da legalidade para a ilegalidade. Né? As pessoas, por exemplo, não sabem muito bem. A maconha, nos Estados Unidos, ela era estigmatizada por ser uma droga que hispânicos usavam. Né? Isso estamos falando do século XIX e começo do século XX. O grande problema da maconha não era ela em si. O grande problema da maconha é que ela andava junto com o mexicano. Né? O problema era o mexicano. Proibir a maconha é um jeito de prender o problema, que é o mexicano. Né? Mas mesmo assim ainda demorou muito tempo para se proibir a maconha no plano federal dos Estados Unidos e veio de um jeito meio torto, né, nos anos 30, na verdade não com uma proibição, mas com uma espécie de... era uma lei de taxamento, era uma espécie de imposto que foi estabelecido e que dizia que era preciso um selo federal para autorizar a produção, na prática proibia, né, a produção de maconha. E os movimentos sociais contra a maconha eram movimentos antigos já, movimentos que tinham grande expressividade junto com outros movimentos contra o álcool, contra outras drogas, né? Na sociedade civil americana, movimentos pela sobriedade, pela temperança, como se chamava, né? Que mobilizavam politicamente milhões de pessoas, elegiam candidatos locais e no plano nacional, né? Era já um grande negócio, tanto político quanto financeiro, né?
Mas uma das coisas que as pessoas geralmente não sabem é que um dos grandes contribuintes dos grupos anti-maconha nos Estados Unidos era a fábrica petroquímica DuPont, que vinha desenvolvendo um substituto sintético produzido a partir do petróleo para os fios do cânhamo, né? Porque a maconha, né, são as flores, né, da maconha, a gente fala das flores e das folhas, mas a fibra, né, da planta, do caule, né, do tronco, enfim, da planta da maconha, e essa fibra, que é a fibra do cânhamo, ela é historicamente importantíssima para fazer todo tipo de cordame, vela de navio, cordas, papel, etc. Praticamente tudo que foi feito desde a antiguidade, do Egito para frente, né, até as velas dos navios, das caravelas que chegaram às Américas, era feita a partir da fibra do cânhamo. E a DuPont estava desenvolvendo uma coisa chamada nylon, e que entraria para competir justamente com o cânhamo, né? Então a proibição da maconha, na verdade, proibia a existência da planta da maconha. E esse era o objetivo da DuPont. O objetivo da DuPont não era que as pessoas não fumassem, né, maconha. O objetivo da DuPont é que não houvesse as plantas, porque o problema era a fibra do cânhamo. Então, são coisas assim. E agora, com uma maré que se movimentou no sentido oposto nos últimos anos, desde os anos 60 da contracultura, quer dizer, uma nova valoração do uso da maconha. Maconha já não vista apenas como uma coisa de negros ou hispânicos, mas uma coisa de classe média alta, né? Perde o elemento da periculosidade, porque sai do estereótipo de ser uma droga de gueto, portanto, uma droga, entre aspas, de criminoso, né? Passa a ser vista com benefícios medicinais, que sempre existiram, mas não eram valorizados, né? Então, o passo primeiro, que é legalizar para uso medicinal, antecipa o passo seguinte, que é legalizar para qualquer tipo de uso recreativo, e aí isso cria um mercado legal, né, bilionário nos Estados Unidos, e que é interessante porque desmobiliza, sem dúvida, o mercado ilegal da maconha, não totalmente, mas desmobiliza. Mas, em termos gerais, para o narcotráfico, ou seja, para o conjunto geral das drogas ilegais, isso tem pouco efeito, né? Porque se a maconha é produzida legalmente e o americano tem o direito de usar uma maconha de procedência conhecida, comprada num lugar determinado, com todas as regras sanitárias cumpridas, etc., né? Aquele outro que quer consumir metanfetamina continua comprando a metanfetamina ainda sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de conhecimento a respeito daquilo que ele está consumindo, né? É uma droga que provavelmente vai fazer mal para ele por todos os tipos de impureza que vem carregados, e essa pessoa não tem para quem reclamar, obviamente, porque ela está comprando do mercado ilegal, né? Não existe nenhum controle, né? Então, quer dizer, existem uma série de substâncias ilegais que movimentam o narcotráfico, e a maconha já não é mais necessária para o narcotráfico. Então, a maconha ela é reabsorvida no mercado legal e ela vai continuar sendo lucrativa legalmente. Agora, o efeito da legalização da maconha somente é praticamente nulo sobre o narcotráfico. E como que, por exemplo, o senhor já falou dessa questão da lucratividade, mas esse ponto que o senhor tocou por último, da questão das Forças Armadas, das Forças de Segurança, é muito importante porque a gente vê um movimento, por exemplo, no Brasil, e em especial no Rio, que a gente conversou com o professor Zé, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele estava comentando, inclusive, que as milícias hoje no Rio de Janeiro vêm ocupando um espaço que elas não ocupavam, que é, por exemplo, no que toca o tráfico de drogas. Vem disputando, inclusive, com as facções traficantes. E aí, além disso, a gente tem, numa outra ponta, um sargento do Exército sendo pego no avião presidencial também com 39 quilos de maconha. Então, as milícias que... de cocaína, isso, perdão. E então, a gente vê que a ligação das forças de segurança, tanto ela
a polícia militar e a atuação por meio das milícias, quanto a própria, as Forças Armadas, né, o Exército e outras, eles fazem parte, inclusive, dessa cadeia, tanto como os coturnos que pisam nos pescoços das pessoas, matando, dando bala, invadindo favela, fazendo intervenção, as inúmeras GLOs que foram assinadas nos últimos anos, a origem, né, que nem o senhor colocou, da lei de drogas, e como que isso pode ser, como que a gente pode tentar combater isso na medida em que, como o senhor falou, é um mercado extremamente lucrativo, é um mercado em que o Estado faz parte ativamente. No caso de outros países, por exemplo, a própria CIA, são vários os relatos da CIA financiando e tendo ligações com o próprio tráfico de drogas, os narcotraficantes, em diversos momentos e lugares do mundo. Por que o Estado abriria mão dessa ação? Como que o senhor vê essa atuação do Estado como promotor em todas as esferas, né? Tanto lucrando quanto matando as pessoas, a população? Olha, eu acho que não há razão para os Estados abrirem mão dessa via de acesso, tanto a lucratividades legais quanto legais, no plano econômico, e também no plano político. Então a gente não pode muito procurar por aí a saída, porque é um beco sem saída, né? O que é importante, por exemplo, é tentar sensibilizar outras formas de discussão. Dou exemplos. Com relação aos militares, né, sobre tema sobre o qual eu trabalho há muitos anos, com quem eu venho pesquisando, né, há muito tempo, tanto no Brasil quanto em outros países, né, na Colômbia e no México, principalmente. É preciso tentar mostrar, e isso, na minha experiência pessoal, eu vejo que surte efeito, mostrar, por exemplo, né, uma pesquisa que eu fiz de 2015 para frente, mostrando o que tinha acontecido no México, principalmente, a partir de 2007, com a grande mobilização militar, né? Bom, o que aconteceu, em resumo, é que Exército e Marinha no México, principalmente os fuzileiros navais mexicanos, viraram uma espécie de grande BOP, né? Quer dizer, perderam totalmente as características de Forças Armadas. Treinamento, equipamento, etc. No caso mexicano, isso daí foi financiado pelos Estados Unidos, né, com um plano específico, chamado Iniciativa Mérida, que foi pensado no governo Bush e continuado no governo Obama, ou seja, os governos americanos, republicanos ou democratas, eles oscilam um pouco com relação à política de drogas para fora, né, para suas fronteiras, a sua política externa. E mostrando isso, dialogando isso, escrevendo sobre isso para os militares brasileiros, eu já percebi e continuo notando, que não há um consenso, né, no oficialato brasileiro a respeito dessa maré de GLOs, por exemplo, como você bem disse, Arthur. Né? Não há um bloco monolítico. Geralmente, quem não pesquisa militares ou não tem diálogo com os militares, acho que costuma, quando a gente não conhece bem algum grupo social, a gente tende a homogeneizar e padronizar, né? Eu vi que esse caso, tenho visto que nesse tema não há um monopólio da opinião a respeito das GLOs. Há muitos oficiais que consideram as GLOs super importantes, porque isso dá uma função para as Forças Armadas, porque aproxima as Forças Armadas da população, porque gera, digamos assim, mais legitimidade, se sentem, inclusive, envaidecidos com a população clamando pela chegada das Forças Armadas, e acham que é uma via de recursos, né, para se equipar, para conseguir incrementos nos seus salários, nos seus soldos, né, essas coisas assim. Mas há uma parte também que considera que a GLO ela é uma função prevista na Constituição como uma função excepcional, né? Um tipo de obrigação excepcional e não regular. E que a regularização ou a normalização da GLO seria prejudicial para as Forças Armadas.
Né? Ou seja, para Forças Armadas no sentido mais tradicional do termo, Forças Armadas capazes, né, de defender o território nacional, as águas territoriais, a Amazônia, essas coisas todas. Né? Por quê? Porque, bom, existem projetos que são desse campo, como o famoso submarino de propulsão nuclear. Né? Bom, o submarino de propulsão nuclear não serve para nada para combater narcotráfico. Né? Não tem nada a ver com submarino nuclear, não vai sair ali na favela da Maré, né? Fazer o quê? Disparar um torpedo contra a favela da Maré. Né? Então, quer dizer, isso não adianta nada. Então, existem brechas, digamos assim, dentro da própria corporação, para um pesquisador como eu, né, lançar ideias, né, para que dentro daquela corporação alguma coisa possa acontecer. Né? Por exemplo, se eu e outros colegas, como o próprio professor Zé, que vocês mencionam, da Rural, que é um dos grandes especialistas, talvez um dos maiores especialistas em milícias que a gente tem, conseguem, né, sensibilizar setores-chave da sociedade e do Estado, né, entendendo o Estado também como parte da sociedade, é possível, né, conseguir algumas coisas, como, por exemplo, conseguir a diminuição substantiva, para não dizer extinção da GLOs. Vocês mencionaram agora há pouco todo o debate sobre o esvaziamento das polícias a partir do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Em princípio, a gente tende a ver isso como uma coisa legal, né? Ou coisa bacana e tal. Depende, né? Depende de como for. Né? Uma coisa, por exemplo, que eu acho interessante aqui, que a gente poderia fazer, o processo aqui no Brasil, ninguém mais toca na sacrossanta questão da desmilitarização das polícias. Né? Mas, por exemplo, desmilitarizar para transformar o quê? Para esvaziar as polícias e substituir por quê? Por forças privadas? Né? Por milícia? Força privada ilegal? Força privada legal? Né? Onde está o controle social sobre a atividade desses homens com arma? Porque existe uma diferença importante entre a gente que está conversando aqui, a maioria das pessoas que estamos ouvindo, e esses sobre os quais a gente está tratando. Essas pessoas, elas estão armadas, e a gente não. Uma diferença importante, né? Então, assim, quem é que controla? Qual é o controle político-social sobre essas pessoas? Qual é a prestação de contas que eles têm que fazer? A quem eles respondem? Né? Diminuir o financiamento da polícia por si só não é o caso. Né? Agora, de repente, fazer um controle, fazer uma organização distrital da polícia, controlada, né, pelo poder político local, junto com uma espécie de lógica de política participativa, pode ser uma ideia. Né? Porque só localizar o controle da polícia, me desculpe, mas localizar o controle da polícia no Rio de Janeiro vai significar transformar a polícia inteira, oficializar a milícia, equivaler polícia a milícia. Tá? Então, coisas estranhas, como, por exemplo, a intervenção federal no Rio de Janeiro, tá? É muito estranho a gente pensar assim, mas quando vem um general do Exército e ocupa a pasta da segurança pública, extingue aquela pasta e entra com função, né? O que deveria ter sido feito? Não foi feito, né? Não foi mexida com nada a estrutura da Polícia Militar. Por que não foi mexida a estrutura da Polícia Militar? Porque a estrutura da Polícia Militar está ligada com estruturas ilegais muito enraizadas e com essa estrutura já simbiotizada com o Estado, que são as milícias. Né? Porque se chegasse uma ação federal que mexesse nas polícias, talvez não tivesse sido tão ruim assim a federalização. Né? Então essa discussão é uma discussão complicada, não dá para te dizer assim, não, tirar os fundos da polícia, esvaziar a polícia, abolir a polícia é o caminho. Abolir a polícia seria sensacional, mas vai abolir a polícia para quê? Para eu ser patrulhado aqui na rua por um mafioso ou um miliciano que vai cobrar de mim R$30, R$50, R$100 para ele não dar um tiro na minha cara? Que vantagem há nisso?
né? Quer dizer, ao mesmo tempo, isso é o que já vive a maioria dos cidadãos brasileiros, né, das cidadãs brasileiras, que são de baixa renda e que vivem em bairros onde essa é a política. Ou é a PM, ou é o Exército, ou é a milícia, ou é o tráfico, né? Então, quer dizer, a discussão ela é complicada e é muito fácil chegar a uma pessoa supostamente progressista e libertária e dizer o negócio é acabar com a polícia. Vou acabar com a polícia para substituir por quê? Por milícia de autodefesa? Né? Então, quer dizer, que tipo de controle social a gente vai fazer? Que tem que mexer no que existe é óbvio. Né? Mas como fazer isso é o que a gente tem que acompanhar. Lá nos Estados Unidos, dizem, não, a gente vai mudar a polícia de Baltimore, tá? Então agora a gente vai terceirizar as coisas. Isso daí é negócio. Negócio. Business. Tudo nos Estados Unidos acaba se resumindo a money, business. Os caras vão acabar com a polícia de Baltimore e transformar aquilo numa grande, né, empresa privada de segurança. Que o cidadão vai pagar como se pagasse o guarda do condomínio. Né? Então, você entende? A quem responde esse cara? Esse cara responde a quem? Né? Ao direito privado? Ele é uma empresa? Ou ele responde à cidadania? No Brasil seria o MEI. Seria o MEI? Ou seria o quê? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, é legal falar assim no genérico, né? Vamos acabar, né? Mas quem é que controla a coisa? Né? Já existe lugar sem polícia no Brasil. Só que não existe vazio de poder. E aí, das coisas que a gente estava lendo sobre Sim. você, antes de conversar aqui, uma das que a gente encontrou é um momento em que você cita a possibilidade de uma visão libertária sobre essa questão, mas e essa visão libertária que você mesmo agora está problematizando. Então, à medida que você ia falando, eu ia pensando como também, se por outro lado à medida que a gente recorre, mesmo nos setores, outra parcela do setor progressista incorre a outro tipo de enfrentamento, sei lá, inteligência, ou controle de fronteira, ou a prisão, a transferência dos líderes das facções e tal, e você falava nessa perspectiva libertária que o que ela possibilita é a gente conseguir entender o problema e de alguma forma formular enfrentamentos, tentando se desvincular um pouco das saídas dentro do Estado capitalista. Até porque esse Estado é insuficiente, ou ele não está disposto, que nem você disse, ele não está disposto a acabar com esse ciclo, ou ele está envolvido diretamente nesse ciclo. E aí o que eu fico pensando é insistir também em outras formas que não são essa violência direta, essa repressão direta nas favelas, ocupação, mas nesses outros tipos de coisa, de interceptar, mas ainda usando mecanismos do Estado, não seria a gente continuar insistindo numa estratégia que tem a mesma essência de fundo, que é o proibicionismo, que é o encarceramento e tal? Como é que a gente consegue também, não sei, como é que você enxerga isso? Porque eu acho que isso não deixa de ser uma questão para quase tudo que a gente está discutindo, que a gente vai discutir aqui para frente, mas é isso, de como uma liberação total do Estado também traz uma série de contradições, mas a insistência no Estado continua reforçando todas as estruturas, ainda que de outra forma, continua mantendo vivas as mesmas estruturas. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que pensar libertariamente é possível e é necessário, é urgente, mas é preciso pensar também taticamente. A gente está numa guerra. A política é guerra, né? Então, como é que a gente usa, por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá? A questão da maconha. Tudo bem? A gente tem um modelo brasileiro, por exemplo, que é o modelo da proibição. Então, tem o modelo da proibição. É proibido fumar maconha. Então, é proibido plantar. Aí, supostamente, consumir não é, mas aí tem aquele problema da ambiguidade da lei, né, entre consumidor e traficante. Então a gente tem numa ponta o proibicionismo, digamos assim. Não estou querendo nem fazer trocadilho de falar que numa ponta a gente tem o proibicionismo. Aí, na outra ponta, a gente vai ter o quê? Né?
Que tipo de coisa? Bom, a gente vê o modelo lá dos Estados Unidos, que a gente mencionou agora há pouco, que é um modelo hipercapitalista, oligopolizado, né? Com grandes empresas ganhando bilhões de dólares lá, vendendo maconha. Tem um modelo que está sendo testado no Uruguai, que é o Estado fazendo um credenciamento de pessoas usuárias, né? Então, lá no Uruguai você ganha uma carteirinha de fumador de maconha, e a partir daí você pode comprar maconha em alguns dispensários, que são muito poucos no país, que são produzidas por produtores também credenciados pelo Estado. Tá? Então, o Estado não produz, mas o Estado ele regula e vigia o processo. Bom, esse é um modelo. Agora, existe também uma outra coisa, né, que é experimentada em alguns países. Experimentado no Canadá, experimentado na Espanha, experimentado na Suíça, que são e no próprio Uruguai, que são as cooperativas canábicas. Tá? O que é a cooperativa canábica? A cooperativa canábica é um clube de fumadores de maconha. Então, como qualquer clube, né, você ingressa nessa associação, paga uma mensalidade, essa mensalidade dá direito a tantos gramas de maconha por mês, que é cultivada por um grupo de pessoas que sabe fazer isso, que é profissional do cultivo. Né? Então, essas pessoas produzem para aquele clube. Ela não é uma entidade com fins lucrativos, né? As pessoas ganham. Obviamente, o profissional que cultiva, quem trabalha no clube, etc., né? Recebe o seu salário, né? Mas ela não é uma empresa com fins lucrativos, ela apenas ganha o dinheiro para a própria manutenção das suas instalações e das pessoas que trabalham nela. E os associados sabem que aquele produto é um produto de procedência boa, de qualidade, garantido, e que não existe nenhuma ilegalidade no caminho. Ninguém tomou um tiro na cabeça porque aquilo ali foi traficado do Paraguai, prensada e escondida no fundo de um caminhão madeireiro. Né? Que ele sabe que nenhum policial rodoviário foi subornado, né? Que nenhuma mulher foi estuprada por causa disso, etc. Né? Por quê? Porque ele sabe que ele pode até pagar mais do que o traficante vende ali na esquina, mas ele sabe que aquela maconha que ele está comprando ali tem qualidade e aquela maconha ali não tem sangue envolvido. Tá? Essa é uma solução libertária para a maconha. Tá? Por quê? Porque não é nem o Estado regulando, não é nem o oligopólio capitalista regulando, nem o oligopólio ou o monopólio ou a competitividade traficante, que também é capitalista e que também é violenta como o Estado. Então, esse é um exemplo. Tá? Então, pensar, por exemplo, esse tipo de coisa. Quem é que acompanha isso? O Estado pode acompanhar, regular, regulamentar como uma agência sanitária, a vigilância sanitária. Né? Regras simplesmente de uso, como as regras para o consumo do tabaco, por exemplo, ou o consumo do álcool. Né? Não é uma coisa tão difícil de pensar, não é uma utopia, uma coisa absolutamente estroboscópica. E essa é uma forma libertária de pensar. Uma outra questão libertária, de uma forma de pensar libertário, sobre as facções do crime organizado. E eu disse para vocês que a característica fundamental é o nascimento e a base delas ser o sistema penitenciário. Então tem que reformar, acabar com o sistema penitenciário, etc. Tem um passo adiante. Acabar com as prisões para crianças e jovens. Ou seja, no Brasil, existe um Estatuto para Criança e Adolescente, o ECA de 89, que estabelece uma série de medidas chamadas de socioeducativas. A mais extrema é o isolamento, que é a prisão. E nós sabemos, em uma série de estudos muito bem feitos há décadas, comprova que, apesar de ser a última opção, a maioria dos juízes das varas de infância opta pela prisão. Então, um menino, uma menina que cometeu algum chamado ato infracional vai parar dentro de uma instituição supostamente de reeducação, que é uma prisão para criança e para jovem. Ali dentro existe a mesma estrutura já faccionalizada de uma prisão para adulto. Então, aquele menino, aquela menina acaba tendo que entrar no circuito, ele é modelado para ser ou do PCC, ou do Comando Vermelho, ou do Terceiro Comando Puro, etc. Né? Então, cortar, né, digamos assim,
a fonte de alimentação, né, do sistema prisional. Antes de acabar com a prisão para adultos, que é um problemaço horrível, existe um problema muito sério, que é a base do segundo, que poderia ser lidado de uma forma muito melhor, de sociabilização dessas pessoas, de fato, mas é que a sociedade não quer fazer, ela quer se isolar, ela quer se livrar dessas pessoas, de preferência matar esses jovens, mas se não dá para matar, quer jogar dentro de um lugar, trancar e jogar a chave fora. Mas por que não lidar com essas crianças, com esses jovens, de uma forma não criminalizadora? Já existe estatuto legal para isso. Precisaria aplicar, né? Não é só o Estado. A sociedade civil pode se mobilizar para isso, né? ONGs podem se mobilizar para isso. Grandes empresas podem aportar recursos dos seus capitais de impacto social para isso. E essa é uma maneira de evitar o quê? Evitar a alimentação do futuro membro de facção adulta. Isso é uma outra forma de interpretar também a questão da segurança, que não é punitiva, é de despunitivizar, né? Então também é um exemplo. Vocês viram que eu dei 2 exemplos que não são de mudanças enormes da sociedade, porque quem tiver ainda a expectativa de que vai ter uma grande revolução para daí solucionar todos os problemas, vai morrer velho e sentado esperando a revolução. Tá? Agir libertariamente é agir no mundo que existe, que é esse nosso aqui, horrível como ele é e com as belezas que ele tem. Então a gente tem que fazer coisas que são possíveis de fazer, né? Então, por que não essas 2 ideias? São ideias possíveis, né? De serem discutidas, de serem trabalhadas, de serem viabilizadas, né? E não é acabar com a polícia. Vamos acabar com a polícia, vamos acabar com o sistema penitenciário. Acho ótimo. Se eu falo isso numa reunião cheia de pessoas de esquerda, todo mundo vai me aplaudir em pé. Mas isso é puro proselitismo, isso daí é pura demagogia, né? Pensar libertariamente como tática numa guerra que a gente está. Porque o Estado e a sociedade conservadora, patriarcalista, machista, racista, violentadora que a gente vive, não vai deixar a gente fazer a revolução. Tá? Não vai deixar a gente fazer a revolução. A gente vai ser morto antes. Então a gente tem que fazer o quê? Uma cadeia de micro-revoluções que possam ser realizáveis. É o que o Foucault chamava de heterotopia. Heterotopia é diferente de utopia, porque heterotopia é uma pequena utopia que de fato se realiza. A grande utopia, meus caros e minhas caras, não virá. Então, essa é a sugestão da gente pensar libertariamente. Pensar nessas cadeias de micro-ações e micro-revoluções que são, na verdade, de efeito gigantesco. Tá? Mas não é pensar pela transformação do Estado, por cima para baixo, né? Ou pensar nas grandes, né, em grandes movimentações, etc., porque os sistemas montados que jogam contra essas alterações, essas mudanças, são muito fortes, são muito bem montados e são muito poderosos, né? E eles não vão deixar acontecer a revolução. A revolução não vai acontecer sem querer querendo, né? A gente tem que pensar taticamente. A gente luta taticamente. Então, são só 2 exemplos que eu dei. Um sobre como enfraquecer facção criminosa, acabar com prisão para jovem, dar uma outra oferecer a esse jovem como ele pode explorar os seus talentos, né, de outra maneira. E os clubes canábicos, que não é nem Estado, nem tráfico e nem capital. Acho que até os liberais que não gostam de gasto público iam adorar essa ideia, já que você reduz custo tanto no policiamento com essas cooperativas canábicas, porque você não vai precisar controlar o tráfico, então, já que as pessoas estão produzindo, e menos gasto com presídio, que o pessoal adora falar no Bolsa Prisão, né? Qual que é o nome que eles deram mais recentemente? Mas liberal brasileiro é um liberal que só fala que é liberal para dizer que é contra casamento homoafetivo. Porra, o liberal tem que ser o liberal que de verdade tem que ser favorável ao casamento homoafetivo. Uhum. Mas por outro lado também, Arthur, eu acho que isso que você falou, acho que apresenta um problema assim para os liberais, para os capitalistas, porque essa ideia de um território, de um lugar, um espaço de consumo não estatista e não capitalizado,
tomado pelo capital é um problema, porque é um lugar onde as coisas não podem ser transformadas em mercado, onde as coisas não podem ser transformadas em mercadoria. Eu vi uma fala sua, Thiago, falando desses lugares, dessas cooperativas, como em algumas delas, como esse tipo de modelo de relação social, às vezes não envolvia nem dinheiro, nem pagamento por um serviço, era um pagamento só pela sustentação do lugar, não envolvia uma troca mercantil. Então eu acho que pode representar um problema sim para os liberais. Pode. E pode ser que haja soluções intermediárias plausíveis, né, que melhorem a situação atual. É pior do que está, né, gente? Não é difícil. Né? Então, assim, mesmo que haja há uma desconfiança, sem dúvida, do capital. Assim. É claro que o capitalista vai preferir a legalização no sistema americano. Né? É claro que ele vai. Né? Por quê? Porque quer ganhar dinheiro com isso. Eu não posso mais fazer tabaco, porque agora não pode fumar mais cigarro de tabaco, mas então fuma cigarro de maconha. Se é socialmente aceito, né? Sim. Então... E também à medida que você falava, eu ficava pensando que por mais que esse modelo de legalização americano, estadunidense, possa trazer para um mercado formal, por outro lado também ele acaba... Porque o que a gente tá conversando aqui é sobre como o proibicionismo, como agregar as drogas, também tem a dimensão de ser um puta de um dispositivo de controle social, racista, classista e tal. Então, se a gente ataca essa dimensão que ele tem de sustentar esse dispositivo de controle social, também isso vai ser um problema. Mas, por outro lado, pegando a sua provocação de o que a gente põe no lugar das coisas, será também que não vai ser inventado, será que não vai ser fabricado outro problema social para justificar esse controle social? Da mesma forma que o problema das drogas foi fabricado, será que se a gente destrói esse problema, as estruturas não vão conseguir fabricar um outro problema para sustentar o controle social? Fico pensando nisso também. Provavelmente sim. É o que elas fazem, sempre fazem. Né? Ou seja, ou é o terrorista, ou é o anarquista, ou é o consumidor de drogas, ou é o assaltante. Quer dizer, a produção do perigo, do inimigo, etc., ela faz parte da lógica, da racionalidade da concentração do poder político e econômico, ou seja, do Estado e do capitalismo. Né? Então, assim, é ingênuo achar que legalizar as drogas, por exemplo, seria uma solução, uma panaceia que transformaria o mundo num campo florido. Né? Você tem uma complexidade desses problemas. Né? Por exemplo, eu acredito que haveria de se pensar, né, no caso de uma legalização, hein? Olha que a gente está falando de um modelo estilo americano, hein? Tá pensando numa coisa aí conservadora, tá? No Brasil, se isso fosse aplicado, teria que se pensar uma política parecida com as políticas de transição, de guerra civil, tá? Para poder incorporar ex-combatente. Tá? Ou seja, entender que existem milhares de pessoas armadas que vivem desse mercado ilegal, tudo bem? Então, teria que ser uma política parecida, por exemplo, com a desmobilização das Farc na Colômbia. Tá? Esse tipo de coisa. Tá? Porque senão você vai fazer o quê? Gente, Comando Vermelho, acabou, hein? Acabou, não tem mais, tá tudo legalizado, agora a camaradagem não vai vir mais para cocaína aqui, porque tá comprando ali no supermercado. Bacana, você acha que o cara vai fazer o quê? Vai deixar o fuzil dele no canto e vai virar pedreiro? Você não faria isso, eu não faria isso. Né? Então, assim, é imbecil pensar nisso. Tá certo? Então a gente tem que pensar um modelo tem que ver que tipo de incorporação, de transição vai ser oferecida para essas pessoas. Tá?
A gente tem que desestigmatizar. Essas pessoas não são demônios, capetas que estão aí e são intrinsecamente más, têm uma natureza humana malévola. Não. Quer dizer, que tipo de oferta é possível fazer para transitar essas pessoas para uma outra possibilidade de sobrevivência, para uma outra sociabilidade? Né? É um tipo de... É uma política de transição. Precisa haver uma espécie de justiça de transição para acabar com o narcotráfico no Brasil, por exemplo. Né? Então vejam só, é uma coisa. Agora, vejam que é possível discutir isso, sem dúvida é necessário, mas eu acho que a ingenuidade, que vamos legalizar, liberar, não sei o quê, bacana falar sobre isso. Né? Agora, eu tô dando, por exemplo, ideias. Não, tem que fazer uma política na justiça de transição para desmobilizar as facções. Entende? Desmobilizar como se fossem guerrilhas. Você tem que desmobilizar. Tá? O mesmo cuidado. Porque senão esse cara, ou ele vai continuar com outra atividade ilícita, violenta, ou ele vai ser morto. Né? Então, você entende? É esse grau de complexidade. A gente tem um conflito instalado no Brasil como se fosse uma guerra. Né? Só que, para desinstalar, tem que olhar para isso de um modo menos ingênuo, é o que me ocorre dizer, quer dizer, para a gente poder desmobilizar isso daí. Ao mesmo tempo, a reforma da polícia, quer dizer, desmilitarizar a polícia, né? Retirar as Forças Armadas das ruas, né? Quer dizer, criar mecanismos, né, de controle social sobre isso que se chama de segurança pública, né? Não é impossível fazer. É difícil, mas não é impossível. Né? Agora, isso eu acredito que é uma atitude libertária e não é uma atitude demagógica. Né? Agora, se quiserem que eu fale, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, ótimo, eu viro youtuber de sucesso. Agora, youtuber de sucesso não muda nada. Desculpe um pouco essa zinza, mas é que depois de você passar quase 25 anos pesquisando uma coisa, e depois você encontra um monte de cara, eu estou chamando de youtuber, mas de gente que sai por aí dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é facinho, vamos lá, é bater na polícia que vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. A não ser que todo mundo fosse para a rua bater na polícia. E as pessoas não vão fazer isso. Tá? As pessoas não vão fazer isso. Então, cara, se as pessoas não vão fazer isso, não adianta eu posar de black bloc bacana, da hora, porque eu vou sair bem na fita e vou ter um monte de seguidor, tá? Mas eu vou ser apenas um demagogo. Tá? Porque o que a gente vai fazer concretamente? Onde que a gente intervém de fato? Olho no olho com a pessoa. Eu dei 2 ideias aqui. Tá? Acho que a mais crucial de todas era acabar com a prisão para jovem. Essa daí é o básico, para começar. Né? Para começar a descriminalizar a vida. Não, e ela ainda envolve um passo anterior, que é evitar com que reduzam a maioridade penal. O debate... Você vê o nível que a gente está... Que o debate está aí hoje. Vê o nível do debate. A gente está falando de não prender mais ninguém, e a rapaziada, aí os caras estão falando de prender mais. Né? Tá certo? E o Brasil que a gente vive é esse, minha gente. Porque, como eu dizia ali no começo, para não me estender mais, os últimos 7 anos, eu digo assim, de 2013 para frente, né, o que aconteceu foi que a boca do túmulo, que era tapada no Brasil, foi aberta, o bueiro abriu. Tá? Aquele bueiro que o Vargas tentou tapar com o Gilberto Freire cimentando em cima, aquilo ruiu. Tá? O bueiro do Dom Pedro II, né, ruiu. Tudo bem? Então, assim, não existe esse Brasil. O Brasil que existe é esse que a gente está aqui. Né? É esse Brasil que existe. Tá? É esse Brasil cindido, né? É esse Brasil dividido. É esse Brasil que é potencialmente explosivo. Isso é o Brasil. O Brasil não é a harmonia das raças, não é a democracia racial, não é a fusão complacente das 3 raças, etc. Né? Então, quer dizer, como o bueiro abriu, agora ele fede, né? Olha, tem
tem que olhar para dentro disso daí, segura o vômito e vamos agir, porque senão não dá. É só pirotecnia ou é só malabarismo. Se a gente ficar falando coisas gostosas de serem ditas, mais gostosas ainda de serem ouvidas, e que não mexem em nada no fedor que a gente está sentindo. Legal, queria de novo agradecer você, Thiago, por ter topado aqui, conversar com a gente, foi bem legal, acho que a gente vai avançando na conversa, vai ficando cada vez mais complexo, mas a gente vai aprendendo cada vez mais mudando de ideia, olhando para outra perspectiva. E percebendo como o problema é complexo e as saídas são muito complicadas, que eu e o Pedro, a gente sempre tem essa... Todo fim de episódio a gente fica nessa, né? A saída é pelo Estado, é fora do Estado, o Estado é solução, é problema, e vai se retroalimentando e essas dificuldades vão aparecendo, mas é muito importante todas essas contribuições que a gente está tendo. Eu te agradecer demais, Thiago, por topar participar com a gente e conversar sobre uma temática que é de importância ímpar, inclusive agora, especialmente agora, né, mas já há muito tempo, então muito obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês, eu acho que vocês têm feito conversas com pessoas muito bacanas, então me alegra muito estar aqui com vocês, é uma honra que vocês sejam tão jovens e tão preocupados em levantar essas questões que vocês estão mexendo e com a coragem que vocês estão fazendo. Eu, cientista político, tende a ser meio pessimista, né? Faz parte do nosso job description, né? Mas, na verdade, eu acho que diagnosticar um problema complicado não significa que a gente deva se entristecer diante dele. Né? Como o próprio Foucault dizia, num texto muito bonito que ele escreveu, chamado Por uma Vida Não Fascista, não é preciso ser triste para fazer militância. Né? A gente tem que olhar, os problemas são terríveis, mas se a gente olhar, eu penso, para essas minúcias da nossa vida cotidiana, que são pequenas, enormes coisas, né? A gente pode fazer mudanças muito concretas, né? E que podem gerar uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia vai produzir coisas inesperadas. Eu não sei o que vai rolar, ninguém sabe, né? Mas, sem dúvida, pode produzir um mundo mais interessante do que esse que a gente vive hoje, né? Mais surpreendente, mais prazeroso, né? Então, não se trata de desanimar. O diagnóstico da complexidade ou da dificuldade dos problemas é só um alerta para que a gente não bata com a cara na parede, né? Mas que a gente procure as brechas nesse muro para passar, né? Porque diante de uma parede sólida, não adianta nada você ficar batendo com o nariz nela, né? É preciso encontrar tática para a gente passar adiante e produzir algo diferente, algo produtivo, algo instigante, algo prazeroso, algo espetacular, na medida do que o espetáculo das vidas seja possível. Tá? Então, parabéns a vocês aí pelo podcast, e espero que seja proveitoso para quem nos escutou, e fico à disposição para a gente ir conversando. Muito obrigado. Eu acho que depois disso a gente não tem nem como falar nada melhor. Só pedir para que quem estiver nos ouvindo siga as nossas redes do canal Manifesto. Eu também estou no Twitter, aí depois, se vocês quiserem, vocês passam aí o negócio pro pessoal. Vai estar lá na descrição. Tá bom. Um grande abraço para vocês, muita saúde, que a gente precisa, né? Com certeza. E coragem. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.